Olá, bom dia. Vim aqui hoje falar um pouquinho sobre o regime disciplinar diferenciado, RDD. Foi objeto de estudo há alguns dias e eu queria falar um pouco sobre ele aqui. O regime disciplinar diferenciado foi um tipo de regime inserido no contexto nacional através de rebeliões que ocorreram no estado de São Paulo, lideradas até então por uma organização criminosa bem conhecida por nós brasileiros, que é o PCC, constante em diversos presídios nacionais. Pois bem, diante da situação de rebeliões, fugas, tentativas de motim, a Secretaria do Estado de São Paulo editou uma resolução no ano de 2001, impondo um tipo de regime diferenciado para essas pessoas que causariam essa desordem no sistema prisional. Com isso, a partir do ano de 2003, inseriu-se esse regime no âmbito legislativo. E com isso, temos a aplicação desse regime aí desde então, que sofreu alterações no ano de 2019, pela edição da Lei Anticrime, intensificando as medidas impostas por esse regime. Esse regime será aplicado em caso de situações previstas no artigo 50 da Lei de Execuções Penais, que trata das infrações graves dentro dos estabelecimentos carcerários. Alguns exemplos seriam a incitação à desordem, a motim, a fuga, a rebeliões, possuir consigo algum objeto que possa ferir a integridade de si próprio ou de outrem. E com isso, essas atitudes dariam ensejo para que o preso condenado ou provisório, que é o que estabelece o artigo 52 da LEP, que trata do regime disciplinar diferenciado, essas medidas que são, dentre elas, a inserção em cela individual, uma cela separada dos demais presos, sob a justificativa de que aquele preso incitaria uma desordem, ou então que ele influenciaria outros presos e por isso justifique-se que ele fique isolado. As limitações de visitas, limitações de contato humano, limitações de saída da cela. O indivíduo pode ficar até 22 horas dentro dessa cela. Então, diante disso, vamos ver uma situação, por exemplo, de alguém que foi preso por se inserir no artigo 288 do CP, que trata exatamente da organização criminosa. A pena pode ser de até 1 ano, mas a pena imposta pelo RDD pode ser de no mínimo 2 anos. Imagine que eu, integrante de uma organização criminosa, seja inserida no estabelecimento carcerário e lá eu seja objeto de investigação, de que eu faça parte ou que eu seja líder de uma organização. Com isso, eu posso ser inserida no regime disciplinar diferenciado com até 2 anos. Que paradoxo é esse? O primeiro. O segundo, eu acho que assim, o que pauta a discussão maior desse instituto seriam os direitos do indivíduo, os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana. Ontem mesmo eu estava assistindo uma série que ilustra bem esse caso. As séries e filmes ilustram bem esses institutos jurídicos. Era uma série Sobrevivendo a Pablo. Um relato de um sicário que foi inserido num contexto de penitenciária realmente dominado por organizações, por cartéis. Lá dentro, diante de alguma desordem, de qualquer atitude que ele tivesse, ele era inserido numa cela escura. Nesse caso, era uma cela escura. Sem nada. Era um cubículo de minúsculo. Ferindo frontalmente qualquer direito que esse cidadão teria. Mas, no contexto do RDD, as justificativas seriam outras, não é mesmo? Por quê? O Estado, com seu aparato punitivista, a edição de mais e mais normas, tenta remediar ao invés de prevenir. Como se essa situação, como se esse tipo de regime surtisse algum efeito. Porque dados divulgados inclusive pelo próprio STF no ano de 2013
remonta que essas organizações, até aquele ano, ainda eram presentes. 90% da população carcerária no estado de São Paulo ainda era integrante desse tipo de partido. Até então, naquele ano, o próprio Ministério Público ofereceu denúncia contra 170 integrantes, possíveis integrantes. Então, como você disse que esse regime tem surtido efeito? Como você disse que atacar com penas, ao invés de fiscalizar, investir, como você diz que pena é melhor do que isso? Você tenta tapar o sol com a peneira, digamos assim? Você está atacando os efeitos, não a causa. Então, essa é a crítica que fica aqui mais tecida também. Sobre esse aparato estatal, intensificar as penas como se isso realmente fosse resolver ou corrigir aquela pessoa. Veja-se que até um cidadão que ainda não tem um processo contra ele, o preso provisório pode ser remetido ao RDD, desde que alta periculosidade e manutenção da ordem social. Isso não deixa de ferir princípios básicos do ser humano. Imagine uma situação de isolamento durante 22 horas do seu dia. Você pode tomar sol durante 2 horas, você tem direito a visitas familiares a cada 15 dias, e se você estiver no estabelecimento federal, esse contato poderá ficar limitado a 2 ligações por mês, monitoradas. A correspondência será monitorada, desde que autorizado por decisão judicial. As únicas conversas que não serão monitoradas será do indivíduo com o seu defensor. Então, esse instituto foi inserido num contexto de tentar atacar algo que o Estado já não dá conta de fazer há muitos e muitos anos. E aí, com isso, o ser humano vai ficar mais isolado, possivelmente terá muito mais revolta dentro de si. Ideais próprios, ele não vai socializar, ele não terá amigos, ele não terá família. Pense o quão egoísta essa pessoa pode ficar, o quão vidrada nos seus próprios pensamentos, na sua vontade de sair daquele lugar. Essas são as críticas que eu queria tecer aqui hoje a respeito desse instituto. Um bom dia para todo mundo.